nossa aula de hoje? Olha, vamos tratar sobre. Nós estamos dando a sequência, né? Caso você está vendo essa aula agora, né, não acompanhou a aula anterior, nós fizemos uma introdução, tá certo? Sobre a crise de 29. Esse assunto, a crise capitalista de 1929, ele vai repercutir em outros temas, como, por exemplo, nazifascismo, sobre a Segunda Guerra Mundial e a Revolução de 30. Tá legal? Beleza? Vamos dar sequência. Veja bem, milhares de pessoas, né, resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como que Quinta-feira Negra. Quinta-feira Negra. Deilson Rodrigues, boa tarde, meu irmão. Estamos retornando aí. Na aula passada, na aula anterior, nós falamos sobre todo aquele contexto que acabou resultando, né, na grande especulação financeira, superprodução na economia norte-americana, né, que não foi acompanhado pelo devido consumo, tá bom? Então, aliás, vamos fazer só uma pausazinha. Esse aqui foi o dia, olha só essas imagens. Esse aqui foi o dia que o povo, né, aqueles que tinham ações, correram para a Bolsa de Valores, naquele desespero, naquela loucura para vender as ações, porque eles caíram na real. Eles foram dormir ricos, milionários, e acordaram pobres, porque eles tiveram a confirmação que aqueles papéis, documento, né, das ações, que eles tinham acumulado suas reservas ao longo de todas as suas vidas, né? E aí aquilo tudo foi para o espaço. Não valia nada, cara. Prejuízo, desespero. Agora, essa expressão quinta-feira negra, que foi como ficou conhecido, né? Quinta-feira negra, seria interessante a gente fazer um questionamento, né? Por que se associa negro, né, a algo que não é legal? Porque nesse momento aí foi um momento muito terrível, né, para a economia, de falência de empresas, de desemprego, de desespero. E aí, em alguns livros de história, você usa essa expressão, eu até mesmo coloquei, mas coloquei para fazer o questionamento e vou fazer o seguinte, eu vou colocar entre aspas, né, por que quinta-feira negra, né? Tá legal? É que nem aquele verbo denegrir, no sentido de desrespeitar alguém, tá? Isso, se você for olhar a etimologia da palavra, denegrir é algo de negro, tá? Tá certo? Beleza? Então, você tem que ter cuidado com o que você fala, com o que você reproduz, para não estar reforçando o preconceito. Por isso que pode aparecer na sua prova, inclusive, quinta-feira negra e tal, você já sabe o que é sobre a crise 29, sobre a depressão econômica, né? Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Porque, veja bem, as pessoas correram para vender as suas ações e não encontrava quem quisesse comprá-las, tá? Mesmo reduzindo o valor, né, dessas suas ações. Né? Olha, desde a aula anterior e durante toda essa aula, nós vamos trabalhar muitos conceitos da área da economia, tá? Como bolsa de valores, né, inflação, desemprego, superprodução. Então, é preciso que vocês fiquem atentos. Opa, Laiane Mendes, ações são as empresas? Laiane, é o seguinte, o que são as ações? É muito boa a pergunta da Laiane, que deve ser a pergunta também de outros, nem você, tá? A Bolsa de Valores, nós temos aqui no Brasil, temos em São Paulo, a Ibovespa, né? Bolsa de Valores de São Paulo. Então, assim, o cara vai montar uma empresa, por exemplo, fabricar isso aqui. Mas ele só tem a metade da grana que ele precisa para comprar máquinas, para contratar empregados, para montar a empresa para fabricar isso aqui. Então, o que ele faz? Ele é o sócio majoritário, ele tem, vamos supor, 51% das ações dessa empresa, e ele vai vender na Bolsa de Valores ações da sua empresa. Ele vai explicar o que é o produto que está fabricando e tal, que as perspectivas do mercado. E aí você, a Laiane, vê, soube, está acompanhando, né, o mercado de ações. Surgiu umas ações novas de uma empresa, né, que está começando a comercializar na Bolsa de Valores. A Laiane vai comprar as ações. A Laiane, vamos supor que ela compre 10% das ações
do capital total da empresa. Então, a Laiane passa a ser acionista dessa empresa. Ela vai torcer para quê? Para que venda muito esses produtos, né, para que tenha muito sucesso, para que as ações da empresa que fabrica essa canetinha se valorize na Bolsa de Valores. Aí a nossa amiga Laiane Mendes, que comprou as ações com valorzinho bem pequeno, lá no começo, né, quando o cara montou a empresa, quando a empresa começa a vender e prosperar e tal, porque o que o cara fez? Ele pegou o dinheiro das ações, como ele vendeu para a Laiane e para outros, né? E aí ele comprou mais máquinas, ele investiu mais em tecnologia, ele conseguiu expandir, né, o seu mercado, de tal maneira que a nossa amiga Laiane, ela vai lucrar. Agora, se por uma razão ou por outra, né, não sair como esperado, a empresa não vendeu como ela estava pensando, resultado, o que é que vai acontecer? As ações da empresa vão cair, né, Gabriel? O Gabriel disse que a Laiane vai contratar ele. Olha, oportunidade de trabalho lá. Aí a Laiane vai expandir os investimentos dela, né? Então, meus queridos, qual é o lance? É comprar as ações quando elas estão com preço em baixa e vendê-las quando o preço estiver em alta, né? Olha, eu até falei na aula anterior, quem comprou as ações da Microsoft lá no início da empresa, quando o Bill Gates estava começando, né, ainda jovem, o rosto cheio de espinho, resultado, as ações eram valor bem baixo, né? Estava começando, não podia ser um valor alto, né? E aí o que acontece? Hoje dispararam as ações da Microsoft, o cara está muito feliz, né, aqueles que compraram quando ela estava lá embaixo. Se for vender agora, é mais lucrando e muito. Tá legal? Beleza, ela disse que ele está desempregado. A Laiane vai investir a grana dela, né, Laiane? Então, Laiane, você entendeu esse lance de ações, como é que funciona? Você pode ser acionista daquelas empresas de capital aberto. Tem algumas empresas que têm capital fechado, que não comercializa as suas ações na Bolsa de Valores. Já tem outras empresas que têm capital aberto. Você entendeu, Laiane? Ficou claro para você? As ações, elas são parte do capital de uma empresa, né? Porque a sua pergunta faz muito sentido. Se ações, empresa, a mesma coisa e tal, beleza? Bom, vamos lá. Imediatamente o valor das ações, né, despencou e bilhões de dólares desapareceu. Desapareceu, cara. Então, isso foi assim algo terrível, né? Que aconteceu em outubro de 1929. As pessoas entraram no desespero, cara, né? Isso é muito complicado. É a vida das pessoas. Tu já imaginou, o cara que estava pensando em fazer uma cirurgia, ou então em comprar um carro, ou um apartamento, uma coisa, né? E aí, de repente, ele vê que não tem como fazer nada. Alguns ficaram até com dificuldade mesmo de se alimentar, porque eles investiram tudo, né, na Bolsa de Valores. Tá legal? Olha essa imagem. Cara, essa imagem é demais. Olha, Deilson. Olha aqui, Yasmin. Alguns homens cercando um automóvel. Você está vendo assim, professor, esse automóvel é antigo. É antigo hoje, né? Quase 100 anos depois. Na época era um carro, né, novo, moderno. E olha por quanto que ele está sendo vendido. Vendido não. Esse carro está sendo dado. Olha o que está escrito aí. $100. Cara, $100 trazendo para hoje algo em torno de quê? De R$ 500. Então, é muito desespero, né não? O cara chegar a esse ponto. Está escrito aí nesse cartaz, $100, você pode comprar esse carro por $100, agora, só se ele quer dinheiro em espécie, né? Ele disse que perdeu tudo na Bolsa de Valores, é o que está escrito aí. $100. Eu não posso nem dizer que essa criatura vendeu um carro. A pessoa, Jax, comprar um carro por $100, né? R$ 500, isso nem naquela época, nem hoje, nem nunca, não pagava nem um pneu deste carro. Não é? Mas é o desespero. Com certeza, foi para comprar talvez até comida. Essa é uma fotografia que ela é icônica, ela retrata bem a situação naquela época. As pessoas, o cara se desfazer de um bem desse, né, por $100. Professor, mas isso em 29, quanto é que era $100? Rapaz, mesmo naquela época, né, era um valor bastante pequeno, né? O Gabriel,
Mas tá caro? Não, tá nada, Gabriel. Tá é dado, Gabriel. Né? Tá é dado este carro por US$ 100. Agora, tu imagina um carro moderno hoje, né? Desses muito valiosos, né? Que você compra por US$ 100? Não, não vai. Olha, tem parcela em 100 vezes, né? Enfim, vamos lá. Olha, e o povo está muito tenso, Gabriel. Para conter o pânico dos mais de 1.000 membros de Wall Street, foram mobilizados mais de 400 policiais. O povo começou a querer quebrar tudo. O cara entrou em desespero. Ele viu que foi enganado, né? Estavam mentindo para ele, que aquelas ações que venderam para ele, o valor não era aquele, cara. Então as pessoas começaram a querer resolver mesmo na pancada, né? E aí foi preciso mobilizar policiais para conter, para prender algumas pessoas. Agora o cara ele se sentiu muito enganado, né? Olha, em 36 horas, a General Motors, uma grande empresa norte-americana, perdeu 22% do seu valor de mercado. As ações da General Motors caem 22%. Imagina o cara, uma ação de US$ 100, aí vai ficar o quê? Vai ficar o quê? 78 dólares, né? E dentro de 2 dias foram noticiados 11 suicídios pelos jornais na época. Galera, o que foi divulgado, mas como vocês sabem, tanto naquela época e hoje, sempre vai ser assim, vai haver um código de ética, né? Por várias razões, né? Não se recomenda divulgar, né? Suicídios, até uma forma de respeito à família, né, da pessoa, e também para não estimular alguém que esteja pensando em fazer uma loucura dessa, né? Então, esses aí foram divulgados, e os que não foram divulgados, as pessoas entraram em desespero, quando elas perceberam, né, que anos e anos de trabalho, né, de reservas financeiras, de dinheiro que eles tinham poupado, não tem mais, não tinha valor nenhum, tá legal? Então, isso em apenas dentro de 2 dias. O tempo é pouco, 2 dias, né? E também lembre que foram considerando os jornais que foram escritos, né? Aliás, o que foi divulgado pelos jornais e o que não foi divulgado. Ninguém nunca vai saber ao certo quantos suicídios aconteceram, né, nos Estados Unidos, ali por ocasião, né, da Grande Depressão Econômica, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Olha essa fila, gente. Cidadãos norte-americanos. Aí vai ter quem? Aí vai ter avô, avó, bisavó de muito americana hoje, né? Porque isso foi aqui em 29, né? Há quase 100 anos atrás. Essa galera tá na fila para quê? Para assistir o filme, né, do Batman, do Super? Não. Eles estão na fila para receber sopa. Olha aqui, sopa. Sopa livre, sopa de graça, sopa free, né? Então, vejam bem, a situação é dramática, a situação é de desespero, né? Chegou a esse ponto, né? Vamos detalhar mais como é que foram os efeitos da crise, né, para a economia dos Estados Unidos. Primeiro, o PIB, olha aí o conceito de economia, como eu falei há pouco. O produto interno bruto, né? O produto interno bruto. A Laiane disse que ainda ia parcelar os US$ 100, Laiane? Entendi. Você não teria os US$ 100, ainda ia parcelar. Laiane, você já está recebendo um carro zerado desse, daquela época, por US$ 100. Mas eu compreendo. Aí a Laiane, não, mas por conta das minhas economias, das minhas finanças, ia ter que parcelar. Olha aqui a Laiane, já existia Batman nessa época? Não, Laiane, eu estou tirando onda assim. Não tinha um Batman, não, o Batman vai surgir depois, né? Mas quando você vê assim uma fila, só para dar aquele impacto mesmo, não é para assistir filme não, era para receber sopa. Marina Vitória, boa tarde. Luiz Fernando Carvalho, hello, hello. Vamos lá. O PIB, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, caiu, cara, aproximadamente 50%. Isso quer dizer o quê? É que a riqueza gerada nos Estados Unidos, em termos de indústria, comércio, agricultura, foi para metade. Ou seja, ficou a metade rico do que era antes, tá bom? Tá legal? Em relação à imagem, Gabriel, você, na sua resolução, lá no YouTube, você pode melhorar isso aí, tá legal? Bom,
O desemprego disparou e alcançou 27%. Era de 4% antes da crise. Era. Agora é 27%. E depois isso logo arredondou para 30%. Tá? Então, vejam vocês que de cada 100 norte-americanos, 30, praticamente 30, estavam desempregados. Né? É pai de família, que não vai ter como mais comprar alimento, né? Para a sua família, né? Pagar aluguel, remédio, comprar remédios, roupas, então tudo que é necessário, né, para uma família sobreviver, tá bom? Meus queridos, isso é muito sério, é muito alarmante. Você tem um país com quase um terço da população desempregadas. As importações caíram 70%, ou seja, eles reduziram 70% do que eles compravam de fora. Por exemplo, o café. O café brasileiro, né, produzido aqui no Brasil. Ah, melhorou, Gabriel? Beleza. O café produzido no Brasil, o nosso maior cliente, né, era os Estados Unidos. Pois está aí, os caras reduziram as importações fortemente. Por quê? Um país que está dando sopa para o seu povo, não pode mais continuar importando da mesma forma como ele importava antes, né? Naquela quantidade, naqueles preços e tal. As exportações caíram 50%, caiu para metade. Por exemplo, aquelas imagens que você viu, né, nesta aula e na aula anterior, na indústria automobilística, né? Na indústria automobilística. Veja só, a indústria que fabrica, General Motors, imagine se fabricavam 1.000 veículos automóveis por mês, se vai fabricar a metade, 500, uma redução de 50%, né? As exportações caindo 50%, meu querido, pois aí, veja só, ele vai ter que demitir, porque ele não vai precisar, né? O proprietário, o industrial, não vai precisar de ter aquela mesma quantidade de funcionários, né, na indústria para fabricar metade dos veículos. Ele demite, por um lado, e os que ficam, ele ainda vai reduzir o salário. Se não, vejamos. Diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. Ora, mas quantas vezes o Brasil, né, o governo brasileiro, foi até os bancos norte-americanos solicitar empréstimos, tá? E aí, olha só o que acontece. Os norte-americanos podiam ter dito, vem cá, qual foi a parte que vocês não entenderam da história? Porque nós estamos aqui quebrados, né? Nós estamos tentando ver se a gente escapa. Não tem como continuar emprestando dinheiro para o Brasil e para país nenhum. Então, diminuíram 90% os empréstimos internacionais. O que os bancos norte-americanos fizeram, viu, pessoal, foi o que eles chamaram de repatriamento de capitais. Eles chamaram de volta para os Estados Unidos os dólares que estavam espalhados pelo mundo afora, que eles tinham emprestado. Tá certo? A produção industrial caiu, no mínimo um terço, né, uns 30%. E a produção de automóveis foi reduzida em 50%. Está aí. Eu até comentei esse exemplo, né? Aí gente, você olha para esse número, esse percentual, você não vê nome de gente, né? Não vê. Você vê, Nicolas? Você vê Ana Kélvia, Marina Vitória, Gabriel Medina, Luiz Fernando, e a galera de Jacobina, de Santa Luz, São João do Divino, né? Pavo Sul, né? Você não vê números. Daí isso, as questões ao final da aula, né? Nós vamos ter questões, como nós sempre fazemos. Tá legal, Deilson? Mas é muito bom ter questões para poder colocar em prática, né? Exercitar o que nós vimos em teoria. Deilson, meu irmão, se o cara, você está vendo só o número, né? A indústria de automóveis reduzida em 50%. Agora vamos tentar ver rosto de gente, né? Imagine os operários, né? Os trabalhadores. Porque, cara, como eu já falei há pouco, o patrão não vai reduzir a metade da fabricação de automóveis, tá? E vai manter a mesma quantidade de funcionário. Então, alguém vai ser demitido. São pais, família, que não vão ter mais como manter as despesas, né, de casa. Olha essa outra imagem, olha a multidão, olha a muvuca aí em frente à Bolsa de Valores. O povo está desesperado, o povo está enfrentando a polícia, cara, né? O povo não tá mais se controlando. O salário médio na indústria caiu 50%. Olha só,
Você tem, por um lado, o desemprego, os caras que são colocados para a rua, né? Tá certo? Opa, como é que. Ó, que o Gabriel Medina. Professor, mas agora há pouco se falou que tinha aumentado a porcentagem de automóveis, agora baixou. Ah, sim, bem comentado, viu? Gabriel, quando nós falamos que aumentou a produção de automóveis, foi na época da euforia, né? Foi naquele momento logo posterior à crise na indústria europeia, né? Por conta dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, né, que terminou em 1918. A indústria automobilística americana começou a fabricar rapidamente, aumentou mesmo. Mas chegou num ponto, Gabriel, aí já é a segunda parte da história, né? O aumento da produção é a primeira parte, né, da euforia, né? Eles achavam que aquilo ali nunca ia se acabar, né, só fabricando. A segunda parte da história, Gabriel, foi quando eles perceberam que estava acontecendo uma superprodução. Eles estavam fabricando além da capacidade deles de consumirem, deles, norte-americanos, e também de outros países, compraram os automóveis que eles fabricavam, tá certo? E aí vamos ter a redução na produção de automóveis, porque já que se não está vendendo, não adianta fabricar, não é verdade, Gabriel? Só tem lógica continuar fabricando, aumentando a produção, se tivesse havendo um escoamento da produção. Mas a sua pergunta é muito interessante, viu, Gabriel? Porque se eu não fazendo esse comentário, pode ficar mesmo assim meio confuso, né? Mas o que aconteceu foi isso. No primeiro momento, euforia, aumento de produção. E no segundo momento, né, eles caíram na real, como se diz, né? A gente fala no dia a dia, caíram na real, né? Eles viram que era uma produção além da capacidade de consumo. Tá legal? Bom, Gabriel, depois dessa crise de 29, as indústrias agora, elas são mais comedidas, né? Tiraram uma lição. Qualquer indústria no mundo, quando resolve fazer investimento para produzir, aumentar a produção, todas elas fazem estudo de mercado, viu, Gabriel? Olha, nós estamos pretendendo aumentar em 20% a produção de automóveis. Será se o comércio consome tudo isso? Será se tem demanda? Vamos fazer uma pesquisa. Ver se as pessoas pretendem comprar veículos nos próximos dias, próximos meses, próximo ano. Com base em pesquisa, que eles tomam decisões. Se faz uma pesquisa, a pessoa diz, não, a situação não está boa, eu vou ficar com esse meu carrinho mesmo, mandar pintar ele de novo, vou comprar outro, não. Aí o que a indústria faz? Opa, pisa no freio. Não. Vamos fabricar. Fabricar para quê? Fizemos uma pesquisa. Né? E os clientes dizem que não tem interesse, né, de comprar. Olha, Gabriel, mas isso foi fora de 29? Veja bem, Gabriel, 29 já é o apogeu, o momento máximo da crise, iniciando na década de 30, né? Toda a década de 20, Gabriel, é uma década de crise, né? Que vai evoluir da superprodução ao acúmulo de produtos que não vão ser vendidos. Recapitulando, mas foi novamente, boa pergunta tua, Gabriel. Para a gente se localizar no tempo, né, galera? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918. Ela começou em 14, ela foi até 18. Belezinha, tranquilo. Logo depois, a indústria europeia, a economia europeia, ela desanda, tá certo? Desanda, né? Quem é que aproveita esse vácuo? Quem é, Gabriel? Os Estados Unidos. Então, vamos pegar de 1920, né? Vai começar a superprodução norte-americana. Aí 25, 26. Quando chega lá por volta de 27, 28, aí começa os sinais da crise. Opa, acendeu a luzinha amarela, depois a luzinha vermelha, os veículos, os automóveis, toda a produção industrial não escoando mais, como antigamente, tá? E aí isso vai repercutir numa crise generalizada da economia, né? E assim, o efeito que impactou muito foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quebrou como? Porque os caras chegavam lá para vender as ações e não tinha quem comprasse. Aí quebrou. Porque se você tem as suas ações, aí você sai da sua casa hoje, vai até a Bolsa de Valores, lá em qualquer país do mundo. Ah, eu quero vender. Ah, o senhor quer vender? Tem quem compre. Aí aparece o cara lá, eu quero comprar, quanto é? É tanto. Vamos negociar. Não, aí vai, ele compra. O cara quis vender, apareceu quem comprasse. O que aconteceu em 29, Gabriel, e a galera toda, é que não tinha quem comprasse mais nada. Só tinha gente querendo vender, como você está vendo nessa imagem, tá certo? Então,
muito legal a pergunta do Gabriel, é preciso localizar no tempo, né? Nessa cronologia aí, na evolução do processo histórico, como é que vai evoluindo numa extremidade de euforia, de prosperidade, de aumento de produção, até a hecatombe mesmo, né? A bagaceira que aconteceu em 29. Porque 29, Gabriel, aí foi quebradeira, falência, aí você vai ter 1930, 31, 32, alguns países se recuperam, os Estados Unidos se recuperaram, vamos já ver isso, né? Se recuperaram, saíram do buraco. Agora outros não, outros, né? Você vai ver momento de dificuldade ainda por muito tempo. Em 39, nós vamos ter o início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha insatisfeita com a derrota na Primeira Guerra, né? Uma grande quantidade de desempregados na Alemanha. Vamos já comentar sobre isso, tá bom? Milhares de pessoas perderam instantaneamente, né? Todo, não é só uma parte não, perderam foi todo o seu patrimônio. Os efeitos da crise se espalharam pelo mundo. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão. Gente, pode aparecer na sua prova como recessão econômica, né? Como período da Grande Depressão, depressão econômica, né? Crise de 29, crise do capitalismo mundial, por aí vai. Tá? E o desemprego disparou mundo afora. Olha, a crise ela não ficou só nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos, como você já viu nessa aula e na aula anterior, os Estados Unidos eram a maior economia do mundo naquela época. Ou seja, eles vendiam e compravam do mundo inteiro. Olha só, o Edmar Maciel pergunta muito interessante, viu, Edmar? Essa crise aconteceu só nos países da América do Norte ou foi mundial? Ela foi mundial, viu, Edmar? Como você está vendo na tela, os efeitos dessa crise, tá? Se espalharam pelo mundo. Por isso, não foi só nos Estados Unidos. Vai afetar a Inglaterra, vai afetar a França, a Alemanha, inclusive o Brasil também, viu, Edmar? Vamos já comentar sobre isso, tá certo? Boa pergunta, Edmar. Olha essa imagem aí, cara. Você está vendo aí duas crianças, né? Um menino, uma meninazinha. No cartaz do menino está escrito: você pode conseguir um emprego para o meu pai? Olha só, procurando sensibilizar, né? Procurando sensibilizar alguém que tivesse em condição de arrumar um emprego. Porque é provável que esse cartaz não foi nem confeccionado pela criança, né? Provavelmente pelo pai, pela mãe, mas ele vai para a rua e faz a manifestação e está procurando sensibilizar alguém. Passa alguém por aí que tem como arrumar um emprego para uma pessoa, mesmo naquela crise forte, né, que os Estados Unidos estavam passando, e aí vê essa criança, pode ser que toque o coração, não, vamos dar um jeito, vamos arrumar um emprego para esse cara, eu não tenho como pagar muito não, é só meio salário mínimo, não, meu papai está desempregado, lá em casa não tem o que comer, então ia acabar acontecendo. São imagens fortes, é que nem aquela anterior, o cara vendendo ou então dando um carro dele por $100, né? Agora você está vendo aqui uma criancinha pedindo que alguém você pode conseguir um emprego para o meu pai? Ele está perguntando, né? Olha como é que era o desemprego no mundo. Grã-Bretanha, 23%. Isso quer dizer o quê? De cada 100 ingleses, né, 23 estavam desempregados. Já é um número preocupante. Eu falei há pouco, quando a taxa de desemprego está em 3%, 4%, você até... não, isso aí está dentro da faixa média, né, da razoabilidade. Se você quiser saber como é que um país está, a sua sociedade, a economia, pergunte, examine como é que está a taxa de desemprego. Não só o país, como também um estado, como também uma cidade. Olha, na Bélgica, 23%. Na Suécia, 24%. Na Áustria, praticamente 30%. Ou seja, de cada 100 austríacos, né, 29 estavam desempregados. Na Noruega, 31%, muito, muito preocupante. Dinamarca, 32%. E na Alemanha, pasmem, 44%. Isso quer dizer o quê, cara? Isso quer dizer quase que a metade dos alemães, né, no início do século XX, né, estavam desempregados, não estavam em condições, né, de manter suas famílias, né? Um operário, né, um pai de família. Então, isso tudo repercute, gente. Olha, é isso que eu estava dizendo há pouco. Você vê números, né? Não, eu estou vendo só números.
Mas imagine rostos, imagine nomes, imagine seres humanos, não é? Que quando você está desempregado, porque vocês estão assistindo a aula, né, talvez não tenham noção exatamente do que nós estamos falando. Geralmente você, por conta até da sua idade, você não sei se vocês estão inseridos no mercado de trabalho, vocês acabam dependendo, né, digamos assim, da renda de um pai, da mãe, para mantê-los, tá? Mas veja bem, quando você chega numa fase, né, de se inserir no mercado de trabalho e procurar um emprego, é algo bastante doloroso, né? O desemprego. Olha aqui o Gabriel Medina. Eu estou observando, estou considerando as perguntas relacionadas à aula, né? O que é que o Gabriel fala? A Alemanha foi a que mais se afetou com o desemprego? Uma das, talvez a mais afetada, viu, Gabriel? Sabe por quê? Porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, tá legal? 1918. A Alemanha teve que cumprir o Tratado de Versalhes, que era muito pesado, inclusive determinava que a Alemanha pagasse indenização de guerra, porque a Alemanha foi considerada como culpada pelo início da Primeira Guerra Mundial, tá certo? A Alemanha foi bombardeada, as indústrias alemãs foram destruídas, então veja que os impactos tanto da Primeira Guerra Mundial como da crise de 29, eles acabaram sendo muito, muito fortes na Alemanha. Por quê, Gabriel? Porque a Alemanha estava vulnerável. Né? Então, é exatamente esse público, Gabriel Medina, que vai surgir um cara chamado Adolf Hitler, falando de forma bastante efusiva, né? Basta você acessar na internet qualquer vídeo, do Hitler, e ele acaba, então, prometendo para esse povo alemão que vai arrumar emprego para eles. Tá? Que vai arrumar emprego para eles. Então, repetindo, por que a Alemanha foi uma das que mais afetadas com o desemprego? Vamos elencar, repetindo de novo os fatores. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, tendo que pagar pesadas indenizações de guerra, né, às nações vencedoras, teve perda de território, como Alsácia e Lorena, ricos em minério, né? A Alemanha não consegue se recuperar na crise de 29, tá bom? Então, veja você que a Alemanha ela estava assim, um terreno fértil, Medina, para ideias de extrema-direita, como foi o caso do nazismo, né, com Adolf Hitler. Ok? Vamos em frente? Os efeitos da crise de 29, né, dão uma pista do motivo pelo qual o fascismo e os ideais de extrema-direita tiveram tanta repercussão nos quadros políticos da Europa durante a década de 30. Agora aqui já é a década posterior à crise de 29, né? 31, 32, 35, né? E isso já é desdobramento, né, da crise de 29, tá bom? Então, observe que há toda uma situação de tensão permanente gerada pelo desemprego, tá legal? Como é que os Estados Unidos vão sair dessa crise, hein, galera? Nós já falamos muito nos fatores que resultaram na crise, né? Superprodução, especulação financeira, né? Falta de controle do governo, porque o que vigorava? Era o liberalismo. E pelo liberalismo, o governo federal, ou seja, o Estado, né, nacional, não interfere. Só que a crise de 29 colocou em xeque a viabilidade das medidas econômicas liberais, ou seja, do liberalismo. Tá legal? Do liberalismo. Porque as pessoas começaram a comentar o seguinte: rapaz, se o governo norte-americano tivesse fiscalizado essas empresas, se tivesse monitorado a Bolsa de Valores de Nova York, se tivesse feito auditoria naquelas empresas, né, que estava vendendo ações lá, será se tinha quebrado a Bolsa de Valores? Será se as pessoas teriam sido enganadas? Entendeu? Então, vejam vocês que essas medidas econômicas liberais, que é isso que o liberalismo defende, que o Estado não se meta, o liberalismo evoluiu para o neoliberalismo, tá? Hoje em dia se fala muito no Estado mínimo, né? Essa onda de privatizações, entendeu?
Então, em 29, o liberalismo ele foi bastante questionado. Olha, vocês, ó, liberalismo pode ser interessante para garantir o desenvolvimento econômico, né, de um país e tal, mas olha, momentos de crise começa bem daqui de 29. Ó, aqui, não conseguiram solução não, hein, cara? E aí, né, nesse contexto, que surge esse cara aqui, de chapeuzinho, simpático, lá nos Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt. Presidente Roosevelt. O que esse cara fez? Olha, em resposta à crise, com a ampliação da intervenção do Estado na economia, ele propôs o New Deal. Grave esse nome, viu? Grave esse nome, New Deal. Ou seja, novo acordo, uns traduz como nova era, né? O que é isso, cara? É o seguinte, os empresários, mesmo aqueles que tinham quebrado, entrado em processo de falência, ainda tinham alguma gordura, né, para queimar, vamos dizer assim, tinham alguma reserva. Esses caras não ficaram totalmente lisos não, né? Operário não, os operários, funcionários, empregados, esse coitado, ganhavam mal para comer, quando ficaram desempregados, ficaram aí entregue a Deus, né? Então, se os trabalhadores estão passando fome, estão na fila da sopa, meu irmão, lá nos Estados Unidos, quem te viu, quem te vê. Então, hoje é uma super mega power potência, mas naquela época, Gabriel Medina, né, passaram por apuros, né? Mas esse norte-americano de hoje, eles deviam agradecer muito esse cara bem aí, que foi presidente deles nessa época, o presidente Franklin Delano Roosevelt, porque ele vai agir. Ele vai agir. Mas ele vai agir como, professor? Vamos lá. Olha só, o New Deal, olha aquele de novo. Olha o Roosevelt cumprimentando um camponês, né, norte-americano, ele muito simpático, muito sorridente. Esse camponês, coitado, já devia estar passando já por um momento de muito tempo sem conseguir vender a sua produção, né? E aí o que acontece? Olha só o que acontece. O New Deal foi a solução. Foi a solução para tirar os Estados Unidos do buraco da crise econômica. Mas como é que foi isso, professor? Fala, detalhe melhor isso aí para nós. Vamos lá. Primeiro, quem foi que elaborou isso aí? Foi da cabeça do presidente Roosevelt dos Estados Unidos? Não, não, não. Ideia de um economista britânico. Olha o nome do cara, John Keynes. Grave esse nome, John Keynes. E o que é que ele defendia? Ele defendia a necessidade da mediação econômica do Estado, do governo federal norte-americano, para garantir o bem-estar da população. Welfare State, né? O bem-estar social. De que maneira? Olha, ainda bem que os Estados Unidos tinham dinheiro em caixa, tinham dinheiro em reserva, tinham dinheiro em conta, tinha alguma grana, né? Um governo tem que ter sempre uma reserva. E olha só o que ele fala, o que foi a grande ideia. A grande ideia era de o governo passar a investir esse dinheiro de alguma maneira. Então, a estratégia de planejamento econômico estatal aproximava o New Deal dos planos quinquenais da União Soviética. Olha, alguns autores falam isso, eu até coloquei no slide, mas eu quero fazer uma ressalva, né? Os Estados Unidos não deixaram de ser capitalistas com o New Deal, não, de forma alguma, né? Agora, naquele momento de crise, né, extrema, essa medida de intervenção do Estado na economia, ela foi necessária e acabou tendo resultado. Passou a crise, os Estados Unidos né, eles voltaram, melhor dizendo, né, a se pautarem, né, por regulamentações capitalistas, né, normas capitalistas, tá certo? Se aproxima só na questão do planejamento, mas continua sendo um país capitalista. Aí você indaga, professor César, eu agora quero entender, na prática, como é que foi a implantação desse New Deal, né? A gente escuta muito falar, tem nos livros didáticos, cai nas provas, mas como é que foi? Vamos lá, vamos ver item por item. Primeiro, desvalorização do dólar, para tornar as exportações mais competitivas. Isso não é normal, né? Um governo federal pegar e desvalorizar o seu dinheiro, a sua moeda, né? Reduzindo o valor dela. Mas no momento desse, galera, no momento de crise, veja bem, foi uma estratégia, porque se a galera lá fora, nós estamos nos Estados Unidos, então fabrica esse produto.
gente vai usar sempre a canetinha como exemplo, porque está mais próximo aqui. E aí, lá na França, por exemplo, na Inglaterra, querem comprar. Só que o dólar era uma moeda muito cara, né? Isso dificultava as exportações, o que, né, para que os Estados Unidos vendessem. O que é que o presidente fez? Reduziu, desvalorizou o dólar, possibilitando que mais produtos como esse fossem vendidos. O dólar agora foi reduzido, compreendeu? Na sequência, empréstimo aos bancos para evitar falência. É normal o governo federal, né, emprestar dinheiro para o banco? A rigor não. Mas num momento como esse, de crise violenta, se justificava. Por quê? Porque seria pior. Olha só o inferno, o caos que seria, né, se uma multidão fosse até no banco, banco quebrado, né, querer sacar seu dinheiro e o banco não tinha o dinheiro. Né? Então, o que o governo federal, Estados Unidos, fez? New Deal. Empréstimo de dinheiro para os bancos. Não estava dando, não, estava emprestando, né? Para poder os bancos ir movimentando com seus clientes, né? E mostrar para os clientes também, né? Que eles não iam dar calote, mas tão logo, isso aqui tudo para evitar o caos, né? Para evitar a falência do sistema financeiro e evitar também todo um caos, né? Agora, na proporção em que essa crise fosse sendo superada, esses empréstimos não seriam mais concedidos. Vocês estão entendendo aí, tá? Só era justificado naquele momento, um momento extremo. É porque a relação custo-benefício compensava. Seguro-desemprego. Ou seja, se aquelas pessoas não conseguiam uma oportunidade de trabalho, o próprio governo norte-americano iria, durante algum tempo, disponibilizar uma espécie de ajuda. Não era um salário. Interessante que isso repercutiu em vários países, inclusive no nosso, no Brasil, nós temos, né, esse mecanismo do seguro-desemprego que possibilita as condições mínimas, né, de sobrevivência, enquanto aquele empregado, aquele operário que está desempregado ou desempregado, e se mantendo, tá bom? Olha só, a lei de seguridade deles é de 35, então os Estados Unidos têm muita experiência nisso, tá? Direito de organização sindical, ou seja, os patrões ficaram pressionando muito o governo, Estados Unidos, para que os sindicatos não continuassem atuando, no momento de crise, né, que eles estavam passando. Só que o governo disse, não, os sindicatos continuam existindo, é um direito, né, de se organizarem. Agora, o sindicato está vendo a situação, né, naquela época, que os patrões não tinham como repassar reajuste de salário, né, na condição de que eles estavam reivindicando, né? Estímulo à produção agrícola, produção que foi muito sacrificada durante a crise de 29, tá? Então, com estímulo como? Com crédito, com juros baixos. E aí, galera, o grande lance está bem aqui. Preste atenção. Construção de uma grande quantidade de obras públicas, com destaque às hidrelétricas e rodovias. Como é que é isso, professor César? Olha só, como é que era, Gabriel? Veja bem, Ana Kélvia, a galera lá de Santa Luz, de Pavo Sul, né, de Jacobina, como é que acontecia? O governo dos Estados Unidos começou a construir pontes, estradas, escolas, entendeu? Praças, mercados públicos,
grandes obras públicas com recurso federal, né? Recurso federal. Resultado, comprava o cimento, comprava o tijolo, comprava ferro, combustível, tudo isso dinamizava a economia e contratava operários. O cara nunca tinha feito uma ponte na vida dele, mas ele está desempregado e era uma oportunidade dele ganhar algo e repassar isso, né? Conseguir manter, né, a sua família. Então tá aí, uma grande sequência de construção de muitas obras públicas. Olha essa daqui, por exemplo. Olha aqui a data, 15 de agosto, né, de 1935. É a construção de uma ponte sobre o rio Mississippi, tá? Em que aqui está movimentando a economia, cara. Aí, olha só, aqui no governo, nós que as empresas não iam dar nada de graça para o governo, não. Mas na medida que a empresa de cimento vai ter essa procura, né, o próprio governo dos Estados Unidos está comprando muito cimento, só para ilustrar aqui, lógico que a própria indústria de cimento ela vai conseguir contratar mais operários, na é verdade, até alguns que tinham demitido. Então, o estímulo à contratação de trabalhadores buscando uma situação de pleno emprego da população economicamente ativa e ações, juntamente com as ações de seguridade social, estimular o consumo da população, aquecendo a produção industrial, agrícola e de serviços em todos os níveis. Quer dizer o quê? Ou se o cara recebia o seguro-desemprego, ou então se ele está trabalhando em obra pública, como essa ponte que você está vendo na sua tela, ele vai ter uma grana para poder comprar comida, comprar remédio, comprar roupa, comprar um calçado, pagar o aluguel. E aí, galera, o dinheiro voltou a circular na economia norte-americana. Então, o New Deal foi uma grande sacada. Né, foi uma grande sacada e estimulou a produção industrial, a produção agrícola em todos os níveis, tá certo? A intermediação do sindicato nas negociações das reivindicações tentava evitar conflito. Então, quando os trabalhadores estavam, houve um momento que gerou emprego, mas o salário ainda era um valor bem aquém do que eles esperavam, desejavam e precisavam. O sindicato, nesse momento, atuou como uma espécie de mediação. Olha, é o que é possível no momento ser pago, né? Tinha que haver bom senso também, inclusive da parte das lideranças sindicais, né? As medidas conseguiram êxito, olha aí, conseguiram tirar os Estados Unidos do buraco da crise econômica, revigorando novamente o capitalismo norte-americano, tiveram êxito, ao ponto de estudos afirmarem que 10 anos após a implantação do New Deal, os Estados Unidos se aproximaram dos patamares econômicos e se encontraram em 29. Olha que legal. Olha que legal. O Gabriel Medina há pouco perguntou, professor, em que período mais ou menos foi isso tudo? Veja só, 10 anos depois, é em 39. Não começou em 29? Ou seja, o New Deal deu certo, conseguiu revitalizar a economia, a tal ponto de estudos comprovam isso, né, que eles conseguiram se recuperar. Tá? Olha esse cartaz, dando congratulações à chegada do welfare state. O welfare state é o Estado, é a política do bem-estar social, né? Do bem-estar social, que proporcionaram um boom econômico pós-guerra. Esse New Deal influenciou as políticas econômicas na Europa Ocidental. Tá? O Estado garantia uma distribuição menos desigual de renda, o Estado investia mais na saúde, na educação e no transporte. Então, no momento de muita crise, né, de muita dificuldade, investir na saúde, na educação, melhorando o quê? Olha aí o cartaz, a qualidade de vida da sociedade, o welfare state. Somente na década de 70, com as graves crises que assolaram o mundo capitalista, que as medidas keynesianas, como o New Deal, foram sendo substituídas, dando lugar a novas políticas de orientação liberal. Começava a época do neoliberalismo econômico. Então, olha a sequência. Você tem primeiro a fase do liberalismo, né? Em 29, o liberalismo ele entra em crise, né? O governo não intervém na economia, e aí depois você tem a intervenção, que é o New Deal, e na sequência o neoliberalismo. E o Brasil sofreu muito? Sim, o Brasil sofreu muito. Sofreu, né, porque o café era o nosso principal produto de exportação, né? E aí o café é supérfluo, você sabe disso, né? Você sabe que as pessoas não morrem se não tomar café. Então, as outras nações começaram a cortar as importações de café. O Brasil, galera,
era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo. Então, o Brasil chegou a ser o maior produtor mundial de café. E o principal consumidor, quem era? O principal consumidor era os Estados Unidos. Olha só, os Estados Unidos consumia nada mais, nada menos do que 80% do nosso café. Tá vendo? Ou seja, de cada 100 sacas de café que saía, né, nos portos brasileiros, em direção ao exterior, 80 sacas ia para os Estados Unidos. Era o nosso maior consumidor. Com a recessão, o café estagnou no mercado brasileiro e o preço do produto despencou, né, o preço do café. No auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas, né, com o acontecimento da Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30, hein, pessoal? Foi exatamente quando esse cara que está bem aqui, olha ele aqui, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele acaba com a República Oligárquica, a República do Café com Leite. Olha, Laiane, estudou no ano passado, ótimo, você está reforçando. Nós estamos aqui, Laiane, nesse momento, fazendo uma revisão de alguns temas que nós trabalhamos no ano passado mesmo, viu? Na sequência, em março, a gente vai retomar com os temas específicos do primeiro ano, tá ok? Mas é isso mesmo, nós estamos aqui numa espécie de revisão. E aí você reforça a aprendizagem, tá legal? Então veja que o Getúlio Vargas derrota a oligarquia cafeicultora, né? Agora é o início, né, da era Vargas, isso foi em 30. As exportações do café brasileiro reduziram-se por volta de 60%. E o preço do café caiu. Caiu foi tudo, né? Porque 90%, tá legal? 90%. Então vamos lá. Olha essa imagem, Laiane. Sacas de café, os caras tocando fogo no café. Para que isso? Era para forçar o preço do café no mercado, né, internacional cair. Você sabe que tem aquela velha lei da oferta e da procura, não é verdade? Lei da oferta e da procura, né? Então, quando se toca fogo no café, diminui a oferta, né? Menos café no mercado. Menos café, o preço se eleva. O Getúlio Vargas vai abandonar os cafeicultores? Não. Ele cria o Conselho Nacional do Café, em 31, procurando proteger o comércio do café. Tá legal? E aí, para conter a queda no valor do café, ele compra, o governo federal. Gente, é interessante isso. Toda criatura monta uma quitanda, uma bodega, pode ter prejuízo, mas os grandes empresários, banqueiros, industriais não podem ter prejuízo. Isso aí já vem de algum tempo. Nessa época, os cafeicultores, olha só o que os cafeicultores fizeram. Eles pressionaram o presidente Vargas para que o presidente comprasse café. O que tem a ver um governo federal comprar café? Fosse menos leite para dar para o povo, né? Vamos supor, né? Seria até algo compreensível. Mas café, agora comprar café exatamente para destruir o café, é pior ainda. Nos países da América Latina também sofreram, né? Que é uma economia agroexportadora, foi a mais prejudicada com a redução das exportações de matérias-primas. Tá legal? Ao longo da década de 30, essas nações na América Latina assistiram um incremento das suas indústrias devido à diversificação de investimentos nesse setor. Meus queridos, nesses 2 minutos que restam, vamos colocar em prática o que nós estudamos. Vamos lá, Gabriel Medina, responde a questão. Bora responder aqui. No pior período da depressão, de 32 a 33, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% dos operários alemães não tinham emprego, cara. Não tinham emprego, estavam desempregados. Aí o que ele quer saber? O relato acima faz referência à Grande Depressão. Sobre esse tema, pode-se afirmar que qual a alternativa correta? Alternativa A, foi iniciada em 29, a crise contribuiu com o preço do café brasileiro? Não contribuiu não. Foi cair o preço do café. B, os Estados Unidos só começaram a superar a crise com a implantação do New Deal, que em outras coisas investia pesado na privatização. Olha só, New Deal está certo. Tá legal? Agora, a privatização está errado. Não houve privatização. Não houve venda de empresas norte-americanas, tá certo? E outra, vamos para a alternativa C. Considerada uma crise de superconsumo e pouca produção,
os Estados Unidos não conseguiu dar conta da demanda mundial de produtos industrializados? Não, está errado. Na verdade, foi o contrário. Tinha mais produção do que demanda. E a alternativa D? Contribuiu para a ascensão do regime fascista em todo o mundo, como na Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Essa é a alternativa correta. É o nazifascismo, né? E Espanha é o Franco, né? São regimes totalitários. O que tem de errado? Dizer que a crise provocou que foi virada de meio na disputa entre capitalismo e socialista, também chamada de Guerra Fria. Não, Guerra Fria é depois. É depois da Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre a crise 29. Tá legal?